Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas, a todos sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Filhos de São José. Em especial a você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqui mais uma vez é o seu irmão José Claudevan, seu irmão em Cristo. Para você que não me conhece, e hoje nós vamos estar falando, ou vamos estar, juntos, estaremos conhecendo as histórias de alguns homens e mulheres que deixaram marcas profundas na história, na caminhada da igreja, e que são recordados entre os dias 20 e 21, não é? 20 que foi ontem, 21 que é hoje, que estou gravando esse vídeo, 21 de agosto. Tive algumas questões de saúde, algumas questões particulares, onde não foi possível gravar este vídeo, como eu tenho feito nos últimos dias, dos santos diários. Pode ocorrer esses imprevistos, não é? Então hoje vamos aproveitar para citar os santos de ontem, dia 20 de agosto, e de hoje. Lembrando, são irmãos que a igreja os considera santos, são venerados, são vistos como exemplos de fé para sermos melhores do que eles, iguais do que eles foram, ou chegarmos a próximo do que eles foram. Não os adoramos, temos eles como nossos exemplos de vidas, não é? Lógico, o que seria um devoto? Um discípulo, não é? Um discípulo de alguém que seguiu a Jesus, logo acreditamos que, seguindo o exemplo dessa pessoa, chegaremos aonde ele também chegou, a Jesus Cristo. Haja vista que eles existiram, enquanto existiram em vida, em carne e osso como você e eu, e o objetivo deles era, além deles próprios, mas era também de levar outras pessoas à santidade, a conhecerem a Cristo e ao Santo Evangelho, onde muitos desses sofreram até grandes perseguições, até mesmo a ponto de perderem as suas próprias vidas. O apóstolo Paulo nos deixa isso muito bem claro, quando ele mesmo em vida já dizia aos irmãos: sejam meus discípulos assim como eu sou de Jesus Cristo. Então, isso é para deixar claro essa ideia de adoração a qualquer tipo de imagem, de figura, de relíquia, enfim. As imagens, as relíquias, enfim, os quadros, os ícones, como são chamados, devem ser usados como, vamos dizer assim, como um parente, como um familiar, como uma foto do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sua filha, de alguém querido, de alguém amado, de alguém bem visto por você, de alguém que você se espelha nele, né? Tem um grande amor, um grande profundo, né? E a imagem é a mesma coisa. Você pode falar, mas eu não tenho uma imagem, né? Do meu pai, da minha mãe. Ok, mas você pode mandar fazer se você quiser, nada te impede, tá bom? Mas a imagem também é nessa mesma direção, tá bom? Que fique isso muito bem claro. Eu, José Claudevan dos Santos, sou um ex-pastor evangélico, né? Fui evangélico durante um pouco mais de 30 anos, né? Como pastor um pouco mais de 13 anos, mas não fui feita qualquer coisa. Eu estudei, fiquei 5 anos no seminário, enfim, passei por algumas questões, algumas experiências místicas, enfim, que me fizeram, após tudo isso, a hoje ser católico apostólico romano, porque faço parte da Igreja Latina, mas no todo eu sou católico e apostólico, tá? Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica é formada por 24, não é? Sendo a maior oriental, que é a romana, da qual eu e tantos fazem parte, não é? Tantos outros. E temos as orientais, que são compostas por 23. Então é isso, tá certo? Como eu já disse, tive algumas experiências, enfim, não foi ninguém humanamente falando que me convenceu, ninguém conseguiu fazer isso, enfim. Né? Foi uma decisão, escolha, e que agora, após os meus mais de 40 anos de vida, estou aí. Agora, eu sempre estive para servir a Jesus. Agora, além disso, para servir a Igreja Católica e Apostólica, né? E a romana, porque sou latino, né? Faço parte da Igreja Latina. Então, é isso. Da mesma maneira que fui fiel quando está então evangélico, protestante, como assim queiro, também agora muito mais a Igreja Católica e Apostólica, a Igreja de Jesus Cristo para mim. Tá bom? Eu sou um estudioso, então, além das experiências místicas, estudos me levaram
a tal decisão? Após um pouco mais de 2 anos de reflexão, meditação, oração e tudo mais. Tá certo? Eu acho que ficou muito bem claro, espero. Dito isto, vamos lá sobre a questão dos santos, né? Sobre a história desses homens e dessas mulheres. E mais do que conhecer os nomes e datas dessas pessoas, queremos também conhecer as suas vidas. Isso é importante. Porque quando a igreja nos apresenta um santo, um irmão, dizendo ele que ele é um santo, essa pessoa, não está simplesmente sendo mais uma. E quando a igreja também fala sobre ela, a igreja também não está simplesmente contando a história de mais alguém que viveu em algum século passado, em algum outro tempo, não é? Ou tão distante ou próximo de nós, do nosso tempo. O que a igreja está nos mostrando é que é possível viver viver a fé de maneira concreta em diferentes épocas, diante de diferentes dificuldades e em diferentes vocações. Isso é muito importante. Lembrando que há 2 níveis de santidade. Toda a igreja do Senhor, ela é santa. Já visto também, o apóstolo Paulo já dizia aos irmãos em vida, né? Aos santos irmãos, intercedeis uns pelos outros. Então há 2 situações de santidade. Há esta santidade que nós conhecemos para todos aqueles, né, que são não só apenas convencidos, mas convertidos ao Santo Evangelho, que procura viver de fato uma vida convertida, não é cristão de IBGE, não é cristão porque alguém lá atrás disse que agora todo mundo agora é cristão, não é cristão porque já estamos habituados a separarmos as religiões como cristão, não cristão, enfim, não vamos aqui falar nessas questões, não é essa a ideia. Mas cristão de fato convertido a Jesus Cristo, que crê nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, que crê no catecismo, que crê no magistério da igreja, enfim, que acredita na tradição, nos dogmas e tudo mais. Então, para esta pessoa, ela é considerada já um santo, não é? Há um outro tipo de santo, não é? Que são esses que nós veneramos, temos como exemplos, como discípulos, não é? Que fazem parte da igreja mística, da igreja celeste, pois há 2 igrejas, a igreja celeste e a igreja terrestre. E elas, ao mesmo tempo que são 2, elas são una, porque estão unidas no Pai, Filho e Espírito Santo. Então cremos que também estes irmãos, vamos dizer assim, eles tiveram um grau elevado, um grau a mais dos demais santos, propriamente dito, e estes intercedem por nós diante de Deus, não é? Lembrando que é o Espírito Santo que é o primeiro intercessor. O Espírito Santo, ele está em volta dessa igreja terrestre, e é ele que pega todas as nossas orações, não é? e apresenta diante de Jesus Cristo com gemidos inexprimíveis, não é? Da maneira, vamos dizer assim, que ele também transforma as nossas palavras para Deus naquilo que nós não conseguimos expressar. E o que estes santos, o que eles fazem? Eles apresentam também diante de Deus, eles, junto do Espírito Santo, eles apresentam diante de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente mediador, não é? Para que seja apresentado diante do trono de Deus os pedidos desses irmãos. Os santos, essa igreja celeste, ela é, vamos dizer assim, a igreja auxiliar, não é? Ela é a igreja auxiliar do Espírito Santo. Ela é a igreja auxiliar, né? E a Bíblia já diz que os mártires, principalmente, isso está lá em Apocalipse, eles estão de contínuo diante do trono de Deus, clamando por justiça pelos seus sangues que foram derramados. Ou seja, nós cremos então com isso, enfim, entre outras questões, né, entre outros fatos, que esses irmãos também estão diante de Deus, intercedendo por nós com gemidos, enquanto o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, estes santos também, eles corroboram com o Espírito Santo, intercedendo pelos nossos pedidos, pelas nossas orações, enquanto nós também aqui na terra oramos uns pelos outros. Aí nos juntamos a estes santos e estes com o Espírito Santo, e assim todos
se apresenta diante de Jesus Cristo que media por nós. É algo lindo quando vamos nos aprofundar nessas questões que não dá tempo para nós fazermos isso neste vídeo. Haja vista, vivemos em um tempo de tanta pressa que as pessoas não querem mais aprender, ficar 40, 50 minutos ou uma hora que seja aprendendo. Os vídeos mais que crescem, por sinal, nessas redes, nessas mídias, enfim, são só de bobagem, de chamar de trollagem, são aqueles de escândalos, entre outros. É triste dizer isso. Mas eu espero que você seja diferenciado como for esses santos. Eu, José Claudevan, tá bom? Sou hoje, considero-me hoje, com todas as minhas limitações, mas assim, espero ser visto assim por eles, como creio hoje. Sou devoto ou discípulos de Paulo, Pedro, São José e São Bento. Além, claro, de Nossa Senhora de Maria. Mas desses homens, sou devoto deles, discípulos deles, estou me espelhando neles, estou aprendendo com eles, com as histórias deles, com a vida deles, estou tentando segui-lo. Lógico, irmãos, que o principal é Jesus Cristo. Isso aí não tem nem dúvida. E eu estou usando essas pessoas como exemplos porque eu acredito que elas e me ajudarão a estar mais próxima de Jesus. Jesus é o ápice. Jesus é o exemplo para todos nós. Tá bom? Que fique claro isso. Como eu disse, não há tempo da gente ficar dando explicações, mas eu acho que os irmãos são inteligentes o suficiente para ter esse entendimento. Tá? Não adoro esses irmãos, os seus exemplos de vida que me inspiram, as suas histórias, inclusive as suas repreensões, enfim, o que eles eram. Para que eu seja igual, vou repetir, para que eu venha ser melhor do que eles foram, ou iguais como eles foram, ou que eu chegue próximo do que eles foram, e que eu esteja diante de Jesus Cristo como eles também estiveram. E que eu espero que essas vidas, experiências de vidas, depois da palavra, da tradição, do catecismo, do magistério, enfim, me leve a fazer parte também desta igreja celeste. E se um dia, por que não, também, já começando agora, ser exemplo para alguém que venha me seguir, ser meu discípulo, como eu sou dessas pessoas. Dizendo que o meu passado não vai justificar o que eu estou dizendo, mas ele faz parte da minha história. E por causa do meu passado é que eu estou vivendo este presente, visando no futuro. Já quero me atrever, agora é um atrevimento a dizer. Já fui como um Agostinho da vida, um São Camilo da vida, como um apóstolo Paulo, tá? Então, antes de Paulo, né, o Saulo, enfim, também não vamos entrar aqui na questão do nome, é muita coisa para a gente falar, mas eu já fui como os piores santos, vamos dizer assim, antes das suas convenções. Pronto, para resumir. Mas que após converso, viveram uma vida tão profunda quanto eles eram quando estavam numa vida totalmente desregrada, depravada, cega, enfim, é isso. Para resumir, é isso. Então, eu deixo esse convite também, me atrevo a dizer como disse Paulo, sejam meus discípulos como eu sou de Jesus Cristo, olhando para o exemplo de vida dessas pessoas que eu já falei e de tantos outros, inclusive, dos santos que nós vamos falar agora, mas em especial desse que eu falei, porque eu me vejo mais próximo, tá? Por questões que posso, em outro momento, talvez falar. Então, vamos lá. Dito tudo isto, no dia 20 de agosto, celebramos especialmente, foi celebrado, São Bernardo de Claraval, né? Foi o abade doutor da igreja, e também encontramos neste dia, de 20 de agosto, a memória de São Samuel, profeta bíblico, figura fundamental na história bíblica, e de Santa Maria de Matias, mulher dedicada à evangelização e à educação. Já no dia 21, hoje, sexta-feira, no dia 21 de agosto,
celebramos São Pio X. Ele foi um papa conhecido por sua preocupação pastoral, sua defesa da formação cristã e sua profunda devoção à Eucaristia. São histórias diferentes, são épocas diferentes, são vocações diferentes, mas existe algo que todos que une todos, ou que todos une-se a um, que é a disposição de colocar a própria vida a serviço de Deus. E é justamente isto que podemos contemplar no vídeo de hoje, nesses quase 15 minutos, depois de tudo que eu já falei. Então, no dia 20 de agosto, que foi nesse ano de 2026, foi numa quinta-feira, mas independentemente do ano, você já sabe que todo dia 20 e 21 de agosto vamos celebrar os santos que eu estou falando hoje, né? Nós conhecemos então São Bernardo de Claraval, que comecemos por aquele que ocupa, vamos dizer assim, um lugar de destaque, que foi ele, na liturgia desse dia 20. Bernardo nasceu por volta de 1090 em Fontaines, na França, em uma família bastarda. Desde cedo ele recebeu formação intelectual e religiosa, mas sua vida tomou um rumo decisivo quando, aos 22 anos, decidiu entrar para o mosteiro de Cister, ligado à espiritualidade cisterciense. Ele não entrou sozinho, tá? Bernardo levou consigo companheiros, entre eles seus irmãos, um tio e um primo. A sua dedicação foi tão forte que seu exemplo acabou influenciando também outros membros da sua família. Posteriormente, Bernardo fundou o mosteiro de Claraval, tornou-se seu abade. Ali começou uma grande missão. Sua vida monástica estava fundamentada em 3 realidades muito importantes: trabalho, contemplação e oração. Para São Bernardo, a vida cristã não poderia ser reduzida a palavras. Era necessário viver aquilo que se anunciava. Cristo ocupava o centro da sua espiritualidade, juntamente com uma profunda devoção à Virgem Maria. O Vaticano, ele destaca justamente essa centralidade de Jesus e Maria na espiritualidade de São Bernardo de Claraval. Bernardo, ele tornou-se um grande pregador. Percorreu diferentes regiões da Europa, pregando e defendendo a fé e procurando combater aquilo que considerava erros doutrinários. Também teve importante atuação em questões da igreja, de seu tempo e na defesa do Papa. Por isso, por sua influência espiritual e teológica, ele foi posteriormente reconhecido como doutor da igreja. Mas talvez uma das maiores mensagens que podemos retirar de sua vida seja esta, né? Que não existe verdadeira missão, tá? Sem vida interior. Antes de falar de Deus aos outros, precisamos permitir que Deus transforme nossa própria vida. Bernardo não foi apenas um homem que falou muito sobre Cristo, ele procurou colocar Cristo no centro de sua existência. E aqui está uma pergunta para nós: Cristo está realmente no centro de nossas vidas? Ou somos cristãos apenas quando estamos dentro da igreja? São Bernardo, ele nos ensina que oração, trabalho e missão precisam caminhar juntos. Então, para uma nossa reflexão sobre a vida sobre São Bernardo, a sua vida, a sua história, enfim, talvez a nossa vida esteja cheia de atividades. Trabalho, família, estudos, problemas, responsabilidades, até mesmo atividades religiosas. Mas podemos estar fazendo muitas coisas para Deus e, ao mesmo tempo, estarmos nos esquecendo de estarmos com Deus. Mas podemos estar fazendo muitas coisas e estarmos distante de Deus, ainda que digamos que estamos fazendo para Deus tudo o que fazemos. São Bernardo, ele nos recorda que a ação precisa nascer da contemplação. Antes de nós queremos transformar o mundo, precisamos permitir que Deus transforme nosso coração.
Então, meus irmãos, que São Bernardo de Claraval nos ajude a buscar uma fé mais profunda, uma oração mais sincera e um coração verdadeiramente centrado em Cristo. Eu, José Claudevan, eu tenho um lema comigo, que eu sempre falei quando evangélico, protestante, enfim, e falo hoje como católico e apostólico. É fácil eu chegar para alguém que está verdadeiramente endemoniado, que em meus mais de 30 anos de evangélicos só presenciei efetivamente e tive que lidar efetivamente com 3 casos. Um ainda não como pastor, 2, um como co-pastor e um outro como pastor. Então, pouquíssimos casos. E mesmo assim, casos que não foram espetáculos, nem conhecidos por toda a igreja, enfim, casos restritos. Então, o que a gente vê muito por aí, talvez não seja bem o que dizem ser. Então, mas vamos lá. Dizer para um endemoniado, sai em nome de Jesus, é fácil. Eu quero ver você, nós dizemos para nós mesmos que somos endemoniados e repreendemos isso em nós. Nosso mau caratismo, a nossa hipocrisia, o nosso engano, a nossa mentira, a nossa homoafetividade, os nossos adultérios, os nossos roubos, furtos e por aí vai. A lista é grande. Eu quero ver nós nos encararmos no espelho e expulsarmos isto de nós. E permitir que o Espírito Santo faça de nós, de fato, templos de Deus, e que, de fato, agora viemos nos fazer com que a nossa vida agora passe a ser a vida de Cristo em nós, e que nós estejamos em Cristo, e que, de fato, digamos, como disse o apóstolo Paulo, que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é difícil, meus irmãos. Vai por experiência própria. Estou falando da experiência dos outros, não. Então, quando eu olho para São Bernardo de Claraval, é isso que ele me alerta. E é isso que me faz refletir sobre muitas coisas do passado, para que eu não cometa mais no presente. E quanto mais eu estiver diante de Deus, que mais distante dele eu fique. Queria que fosse apagado da história por todo. Mas como não dá, que eu aprenda com ele, com todos eles, e que agora viva em novidade de vida diária. Que a minha vida agora seja de fato centrada em Cristo, que tudo seja para Cristo, para o louvor, para a glória, para a exaltação de Cristo. Que ele de fato, como disse João Batista, né, São João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E São Bernardo de Claraval nos deixa esta reflexão. É por isso que eu estou dizendo que os santos nos ajudam a refletir. Eles nos apresentam Cristo. Não somos deles, eles não são nossos deuses. Ainda que viemos nos prostrar diante talvez de uma imagem, de um ícone dele, pedindo que nos ajude diante do Espírito Santo, intercedendo por nós, mas isso não faz com que estejamos o adorando. Pois se assim o fosse, quando também nos ajoelhamos diante de um irmão para que ore por nós colocando a mão, estaremos fazendo a mesma situação. Aí alguém vai dizer, mas os anjos não aceitam a adoração. Assim como os anjos, né, não aceitam a adoração. Os santos também não. Toda adoração é dada a Jesus. Os santos não aceitam a adoração porque quando eles, por saber que quando a pessoa está se ajoelhando ali, aquele ser, não estão, na verdade, rogando a intercessão, estão, na verdade, o adorando, travestindo de devoção. Alguns fazem isso, fazem, mas a grande maioria não. A grande maioria entende muito bem, assim como os santos também entenderam. Antes de nós, esses irmãos que chamamos de santos, e muitos santos hoje que estão entre nós e que somos nós como igreja de Jesus. Que eu espero que tenha esse entendimento. Vamos pro próximo, que o vídeo está começando a ficar grande. E eu gostaria que você ouvisse, por favor, assistisse e refletisse sobre esses vídeos, por gentileza. E até dividisse, compartilhasse, né? Dividir, né? Compartilhar, não é? Enfim, e que se tornasse um filho de São José, inscrito aqui no canal do YouTube, no canal do WhatsApp, na nossa página do Instagram,
se cadastrasse como um filho de São José, fizesse parte desse movimento, do texto dos filhos de São José. Enfim, unisse-se a nós, assim como os amigos, os familiares de São Bernardo de Claraval o acompanharam. Eu te convido a me acompanhar e acompanhar tantos outros irmãos que já estão conosco como filho de São José. Tá bom? Um outro santo, então, também que é lembrado, dito isso, né? Um outro santo que é lembrado em 20 de agosto é Samuel, ou São Samuel, profeta, legislador, juiz, né? No dia 20 de agosto, então, encontramos Samuel. São Samuel foi uma grande figura no Antigo Testamento. A história de Samuel ela está narrada especialmente nos livros, né, de 1 e 2 Samuel, nas Escrituras Sagradas. Samuel ele nasceu da resposta da oração de Deus à sua mãe Ana, que estava angustiada de espírito por questões que ela já sofria ali com a segunda esposa do seu marido. Então ela desejava profundamente ter um filho e apresentou a sua dor diante de Deus. A sua oração é ouvida. Quando Samuel nasce, Ana cumpre um voto que ela havia prometido ao Senhor e consagrou esse menino, até então essa criança, ao serviço a Deus. Então Samuel cresceu num ambiente do santuário, sob a orientação do profeta Eli. Existe uma das cenas mais bonitas da história de Samuel, que é durante a noite, né? Quando Samuel ele ouve alguém o chamando e ele se apresenta, vai depressa a Eli, achando que fosse ele que havia chamado, né? E levantando-se, indo ao sacerdote, ele responde que não havia o chamado, e aconteceu isso novamente e novamente, até que ele entendeu que era Deus que estava chamando o menino. Então orientou o menino que quando ele ouvisse aquela voz de novo, ele dissesse, ele disse assim, né? Se alguém te chamar, responde, fala seu que teu servo ouve, escuta, ou que o teu servo ouve, ou que o teu servo atende, enfim. E Samuel aprendeu a ouvir a voz do Senhor a partir deste momento. E talvez, meus irmãos, seja um dos maiores sentimentos da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Não é? Antes de Samuel ser um grande profeta, Samuel precisou aprender a escutar a voz de Deus. E antes disso também precisou aprender a servir a outros que já serviam a Deus. E isso é muito importante para todos nós. Vivemos em um mundo cheio de barulho de redes sociais, barulhos de opiniões, barulhos de preocupações, barulhos de notícias, barulhos de problemas. E muitas das vezes o maior problema não é que Deus tenha deixado de falar conosco. Talvez nós é que tenhamos deixado de escutar Deus. Samuel foi chamado para uma missão importante. Foi profeta, como eu já disse, foi juiz, foi legislador, foi um instrumento nas mãos de Deus, foi um instrumento de Deus em todos os momentos decisivos da história de Israel, da história do povo de Deus em seu tempo. Foi Samuel também quem ungiu Saul como rei. Posteriormente a Samuel também que unge Davi como rei. E a tradição cristã, ou judaica cristã, ela recorda a sua importância, né? ou a importância dele, porque a descendência de Davi, da descendência, né, desse Davi que Samuel o unge rei, desse segundo rei de Israel, viria o Messias, Jesus Cristo. Para os judeus, o Messias, que para eles não vem até hoje, né? Mas para nós cristãos, Jesus é o Messias, e ele já veio. Então, uma reflexão que podemos mostrar sobre o profeta Samuel é que a história de Samuel nos apresenta uma pergunta muito simples, mas importante para cada um de nós. Estamos dispostos a dizer, fala, Senhor, que teu servo escuta? Fala, Senhor, que o teu servo ouve? Fala, Senhor, que o teu servo cumprirá? Fala, Senhor, que o teu servo servirá? Ou, né, usando essa fala de Samuel para falar de alguém que seja feita a vontade do Senhor, né? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Outras pessoas lá na frente já disseram isso, né? Então, às vezes pedimos muitas coisas a Deus. Pedimos saúde, pedimos emprego, pedimos proteção, pedimos bênçãos, pedimos respostas.
Mas será que também conseguimos ficar em silêncio para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer? Então Samuel nos ensina, meus irmãos e irmãs, que uma grande missão começa com uma grande atitude ou com uma atitude simples que pode se tornar-se grande, que é a escuta. Então que seu Samuel, que o profeta Samuel venha interceder por nós, diante de tudo que eu já disse, meus irmãos, e que nos ajude a reconhecer a voz de Deus em meio a este mundo cheio de ruídos, a esta vida de ruídos que tem nos afetado e que tem nos feito surdos para a voz mais importante, que é a voz do Senhor. Pensemos nisso. Também nesse dia 20, temos um terceiro santo, vamos fazer uma santa, Santa Maria de Matias, não é? Com 2T. Ainda no dia, nesse dia 20, né, a igreja nos recorda a Santa Maria Matias. A sua história é marcada pela evangelização, pela educação e pela dedicação às pessoas. Ela nasceu em 1805, em Vallecossa, na Itália. Ainda jovem, teve um encontro que marcou profundamente a sua vida. Ela conheceu São Gaspar de Búfalo. A partir daí, foi desenvolvido, ou ela desenvolveu, uma inteira atividade missionária. Maria de Matias tornou-se uma pregadora e missionária, percorreu regiões da Itália, anunciando o Evangelho. Em 1834, para os irmãos terem ideia, ela fundou a Congregação das Adoradoras do Preciosíssimo Sangue, dedicada também à educação. Aqui encontramos uma mulher que compreendeu que evangelizar também significa educar. Ela não ficou esperando que as pessoas fossem até ela. Ela foi ao encontro das pessoas. E essa característica é muito importante para a igreja de hoje, para as pastorais, para os movimentos, para os grupos que temos dentro da igreja, no todo. Uma igreja, ela precisa ser missionária, ela não pode esperar que venha, ela precisa ir. Não, ela não pode viver fechada em si mesma. É necessário sair, ir ao encontro, escutar, educar, evangelizar, servir. E podemos tirar disso uma profunda reflexão que Santa Maria de Matias nos deixa. Porque a sua vida nos permite perguntar, não é? Estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para levar Cristo aos outros? Talvez Deus esteja pedindo de nós talvez Deus esteja pedindo de nós aquilo que talvez nós nem imaginemos, grandes viagens ou grandes obras. E para essas grandes viagens, essas grandes obras, nem precisamos ir tão longe. Está talvez na nossa rua, no nosso lado, no nosso bairro, na nossa cidade. E isso já pode ser uma grande viagem e uma grande obra. Talvez esteja pedindo, dentro dessa pergunta, que precisamos evangelizar também dentro de nossa própria casa, ainda que os nossos não venham compreender, nem aceitar, nem entender, nem querer saber. Essas pessoas podem ser nossos filhos, nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas de nossa comunidade, na maneira do nosso modo de viver, de tratarmos, de convivermos, de agirmos, de sermos. Já disse São Francisco de Assis, né? Preguemos o Evangelho, se necessário usemos as palavras. Então Maria de Matias nos ensina que a missão começa quando colocamos nossos dons, nossos talentos que nós já temos a serviço de Deus. Nunca diga, eu não sei fazer nada, não, você tem. Você pode ser um cozinheiro, um motorista, um pedreiro, um jardineiro, um eletricista, um advogado, um juiz. Isso é um talento, entre tantos outros.
que Deus te deu, é um dom, e esse dom precisa ser utilizado. Hoje nós temos as mídias sociais, em vez de ficarmos falando de fofoca, de escândalos e por aí vai, pensando em dinheiro, e ainda que diga que não, mas no fundo use-a para apregoar o evangelho de Cristo, ainda que ninguém, de fato, né, aceite convite, aceite compartilhar, eu não quero, não ligo, eu tenho, enfim, mesmo assim, um que escute, um que ouça, um que compartilha, se conseguirmos salvarmos além de nossa própria, porque precisamos nos preocupar com a nossa própria salvação. Então, se além de nós mesmos conseguimos salvar pelo menos se um se converter de verdade por um áudio, por uma mensagem, por um vídeo, por um pôster, por uma arte, irmãos, já diz a Bíblia, haverá festa no céu, alegria no céu dos anjos do Senhor, a festa. Pense nisso. Dito isto, agora sim, vamos falar dos santos do dia 21 de agosto, hoje, na data que estou gravando este vídeo. Nós temos um Papa, São Pio X. Chegamos, né? Então, quando a igreja ela celebra São Pio, e essa data é muito importante para a igreja, né? Quando ela celebra o seu Papa, São Pio X, um grande santo. O seu nome de batismo, na verdade, eu vou tentar aqui ler, porque ele é italiano, e eu não falo italiano, né? Era Giuseppe Mattiori Sarto. Espero que esteja certo. Se não estiver, perdoa aí, me perdoe. Eu já estou sofrendo para aprender o latim, irmão. Tá? Mas vou aprender. Tá? Então, assim, ele, São Pio X, nasceu em 1835 em Riese, na região de Veneto, na Itália. Era filho de uma família simples e foi o segundo filho de 10 filhos. A morte de seu pai trouxe dificuldades para a família. Giuseppe poderia ter abandonado os estudos para ajudar a sua mãe, mas sua mãe trabalhou muito para que ele pudesse continuar estudando e seguir a vocação sacerdotal. Essa história já nos mostra algo muito bonito. Pense se não é. Muitas vocações são sustentadas pelo sacrifício silencioso de uma mãe. Muitas vocações sacerdotais são sustentadas pelo sacrifício silencioso de um pai. Muitas vocações silenciosas são sustentadas por uma família que acredita no chamado, na vocação daquele sacerdote. Às vezes até mesmo não é nem um parente, é um irmão de igreja, é uma irmã de igreja, humilde, simples, ou são grupos dentro da igreja que se unem para ajudar o irmão na vocação, ou até mesmo uma única pessoa que tem condição abastada, mas é pobre de espírito, na devoção, adoração ao Cristo ressurreto, se compromete em manter os estudos, e nós nem sabemos, né? Então, São Giuseppe Sarto tornou-se sacerdote. Depois ele foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, bispo de Mantua, patriarca de Veneza e finalmente foi cardeal. Em 1903 ele foi eleito papa e ele escolheu o nome de Pio X. A sua pontificação durou até o ano de 1914. O Vaticano destaca que São Pio X foi o primeiro papa da história, vamos dizer assim, contemporânea, proveniente das classes camponesas e que sua formação foi essencialmente pastoral. Ele foi o Papa da Eucaristia. São Pio X foi muito conhecido pela sua preocupação com a participação dos fiéis na Eucaristia. Incentivou a comunhão frequente, inclusive a comunhão diária, e também promoveu a possibilidade de que as crianças devidamente preparadas recebessem a Eucaristia mais cedo. Então, por essas coisas, entre outras, ele ficou conhecido como Papa da Eucaristia. Isso revela uma preocupação muito profunda. São Pio X queria aproximar o povo de Cristo.
Não queria uma igreja onde a Eucaristia fosse apenas fosse algo distante. Ele queria que os fiéis participassem da vida sacramental. Ele também promoveu reformas na liturgia, valorizou o canto gregoriano, que é lindo, maravilhoso. Eu espero que talvez você esteja ouvindo aí no fundo aí desse vídeo, que eu amo, por sinal, os cantos gregorianos, além que me ajudam nos meus estudos, enfim. Incentivou o estudo da Bíblia, né, o estudo bíblico, e trabalhou para a formação dentro da igreja. Então, ele tinha o lema, né? E o seu lema de pontificado era, eu vou tentar aqui também, que está em latim, instaurare omnia e Cristo, restaurar todas as coisas em Cristo. Então esse lema resume muito de sua missão, restaurar tudo em Cristo, não colocar Cristo apenas em uma parte da sua vida, mas permitir que Cristo seja o centro de tudo, em tudo, por tudo, com tudo, sobre tudo, né? Então, ele foi um papa que amava a simplicidade. Apesar de ocupar o cargo mais alto dentro da hierarquia da igreja, propriamente dito, São Pio conservou um estilo de vida muito simples. Em seu testamento deixou uma frase que resume a sua consciência de vida. Nasci pobre, vivi pobre e quero morrer pobre. Que contraste, não é? Vamos dizer assim, com aquilo que muitas das vezes buscamos hoje. O mundo, ele nos ensina a acumularmos. Falamos dos acumuladores que tem, né, doença psíquica, enfim, não sou da área, dos acumuladores, né, de coisas. Mas esquecemos com o que está acontecendo no mundo. Que nos ensina a acumular, a termos, a aparecermos, a sermos reconhecidos, a sermos valorizados de qualquer forma, de qualquer jeito. São Pio nos lembra que a grandeza de uma pessoa não está naquilo que ela possui, mas está naquilo que ela pode entregar, naquilo que ela entrega. São Pio, X também viveu, ele alcançou, infelizmente, a Primeira Guerra Mundial. O seu pontificado terminou em um período extremamente difícil, que foi justamente no período da Primeira Guerra Mundial, que começou no ano de 1914. São Pio sofreu profundamente diante da tragédia que se aproximava. Pouco depois, ele morre em agosto daquele mesmo ano. E ele foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1954. A sua vida ela foi marcada pela preocupação pastoral, pela Eucaristia, pela formação cristã e pelo desejo de colocar Cristo, como eu já disse, no centro da igreja, no centro dos irmãos, das irmãs que formam, que compõem a igreja do Cristo. Então a reflexão que nós podemos tirar sobre São Pio X é: a vida de São Pio X nos faz pensar, ou nos deve fazer pensar, ou precisa fazer que pensemos, qual lugar ocupa a Eucaristia em nossa vida, em sua, em minha, em nossa vida. Para ele, Cristo era uma lembrança. Para ele, Cristo não era uma lembrança. Como muitos assim o têm, que está errado. Mas para São Pio X, que seja também para nós, Cristo era presença, Cristo era alimento, Cristo era bebida, Cristo era o centro. Então, com tudo isso, também precisamos perguntar a cada um de nós: estamos vivendo uma fé apenas de palavras ou uma fé que realmente transforma a nossa vida? São Pio nos ensina que a fé precisa ser alimentada. Precisamos de oração, precisamos de palavras, precisamos de sacramentos, precisamos de comunidade, precisamos de formação e acima de tudo isso, precisamos de contínuo de Cristo. E ter Cristo não é sermos alcançados por graças, por milagres. A maior graça e o maior milagre que podemos ter, viver, é termos Cristo e estarmos em Cristo. Uma reflexão final para tudo isso que nós acabamos de falar em quase 1 hora de vídeo
Eu espero que você esteja assistindo, enfim, e que seja inspirado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Uma reflexão final é: o que esses santos e santas nos ensinam? Entre outros que eu não citei, que também são celebrados nestas datas. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e queridas, quando olharmos para São Bernardo, para São Samuel, para Santa Maria de Matias e para São Pio X, percebamos 4 grandes caminhos. Primeiro, São Bernardo de Claraval nos ensina a contemplar. Ele nos lembra que precisamos colocar Cristo no centro e unir oração e ação. O profeta São Samuel nos ensina a escutar. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E já jovem, criança, ou seja, não há idade para ouvir a voz de Deus e para converter-se de fato e servir a Deus. Antes de falar muito, ou de falarmos muito, precisamos aprender a calarmos, a silenciarmos e a ouvirmos Deus. Pois Deus fala quando silenciamos e permitimos e queremos e deixamos Ele falar e nos dispomos a escutá-lo. O terceiro santo, e uma reflexão que nos deixa, Santa Maria de Matias, que nos ensina a sair em missão, a sairmos das 4 paredes. A fé recebida não deve também ficar... Onde, né? A fé recebida não deve ficar guardada. Ela precisa ser anunciada e testemunhada. Já o Papa São Pio X, ele nos ensina a permanecermos em Cristo, com Cristo, para Cristo. Temos Cristo no centro. Cristo ser o centro de tudo em nós. Especialmente através da Eucaristia, da formação cristã, de uma vida simples colocada a serviço de Deus. Talvez exista uma mensagem que reúna todos eles, que nos reúna, né, a todos eles. Que seja: Deus não está procurando, não é, pessoas perfeitas. Entenda isso. Deus, ele procura corações, pessoas, almas, mentes disponíveis, mesmo diante das suas imperfeições e limitações, a escutá-lo, a servi-lo. Né? São Bernardo estava disponível. Samuel estava disponível. Santa Maria de Matias estava disponível. São Pio X estava disponível. E quando uma pessoa, seja quem for ela, independente da sua idade, independente se você é homem ou mulher, enquanto uma pessoa, ou quando uma pessoa coloca sua vida nas mãos de Deus, o Senhor pode realizar grandes coisas através dela. E essa pessoa é você, pode ser você, se assim você quiser. Se você, assim, não olhar para as limitações, para as suas imperfeições, mas se colocar disponível. Pois o Senhor quer, dentro da sua disponibilidade, o Senhor vai usar da sua graça, da sua misericórdia, da sua piedade, da sua compaixão. Já começa que Ele está querendo falar conosco, não é? Para fazermos aquilo que Ele quer fazer em nós, independente das vozes alheias que venham ou que possam a surgir. Seja lançando em rosto o passado, seja caluniando, difamando, seja desconfiando, não acreditando, seja duvidando, não importa. Seja desacreditando ou se colocando até como empecilho. Se nos colocarmos à disposição de Deus, o Espírito Santo fará maravilhas em nós, através de nós, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para onde esses irmãos, irmã e tantos outros irmãos e irmãs que chamamos e já os temos como santos, assim tiveram suas vidas olhando para Jesus. Olhemos para Ele e através deles enxerguemos Jesus. E que os homens, quando olharem para nós, também enxerguem em nós
Jesus. E que todos devemos nos venerarmos para aquele que merece a grande veneração e adoração e louvor, que é o Espírito Santo, e juntos, em comunhão com Ele, intercedamos, enquanto Ele geme, enquanto Ele intercede com gemidos inexprimíveis, juntemos intercessão com Ele, com os santos e santas, e apresentemos diante, nos coloquemos diante de Jesus Cristo, em disposição para o serviço dEle, para a glória dEle. Neste momento, vamos orar? Vamos terminar esse nosso encontro, desse vídeo, que já está chegando a 1 hora. Vamos terminar em oração? Ore comigo. Se quiser, se puder, desejar, fale também comigo. Repita comigo. E que não seja uma repetição por repetir, mas que faça dessa repetição a sua própria oração, se você quiser também. Não se sinta coagido, forçado, obrigado. Porque nem para servir a Deus você é obrigado. Vai se você assim o quiser. Então oremos comigo. Se desejar, como eu já disse. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos pelo testemunho de São Bernardo de Claraval, São Samuel, Santa Maria de Matias e São Pio X. Dá-nos a sabedoria de São Bernardo para buscar a vossa presença. Dá-nos a escuta de Samuel para reconhecer a vossa voz. Dar-nos o espírito missionário de Santa Maria de Matias para levar o evangelho aos nossos irmãos. Dar-nos a fé e o amor pela Eucaristia, como teve São Pio X. Senhor, ensina-nos a colocar Cristo no centro de nossa vida. Quando estivermos cansados, dar-nos força. Quando estivermos confusos, dar-nos a direção. Quando estivermos afastados, chamai-nos novamente. Quando tivermos medo, dar-nos coragem. Quando ouvirmos a vossa voz, que possamos responder como Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta, que teu servo ouve. Diante disso, rogamos também, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, acompanhai-nos. São José, nosso Pai, protetor, Pai da Igreja, patrono da Igreja, caminhai conosco. São Bernardo, rogai por nós. São Samuel, rogai por nós. Santa Maria de Matias, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós, junto com o Espírito Santo e do Espírito Santo, diante de Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe, e abençoe nossas famílias, nossa comunidade, nosso trabalho, nossa caminhada de fé. E todos aqueles que acompanham este canal Filho de São José nas mídias e redes, que é os meios pelo qual usamos para evangelizar e propagar a fé cristã e Cristo e da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, encerramos este vídeo. Se esta reflexão falou ao seu coração, à sua alma, à sua mente, ao seu espírito, se quiser e desejar e almejar e possa, compartilhe para alguém
que precisa conhecer um pouco mais da história desses santos, enfim, e dessa reflexão no todo. Se quiser também, nos deixe um comentário, desde que respeitoso, desde que não seja ofensivo. Não faça isso. Se assim acontecer, eu rogo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a piedade, a compaixão, e já te perdoo. Rogo ao Espírito Santo que lhe convença e lhe converta, se houver um coração aberto, e que as suas feridas sejam curadas. No devido tempo e hora e momento, você possa, enquanto em vida, não importa o momento, que você possa ter o esclarecimento de mente e seus olhos que possam e que venham serem abertos, como o meu foi. Deus te abençoe. Tá bom? Eu te amo em Jesus Cristo. Podemos ainda não sermos amigos, mas você não é meu inimigo, nem inimigo dos filhos de São José. Podemos ainda não sermos irmãos em Jesus, mas ainda assim não somos amigos, aliás, inimigos, né? Como sobre amigos já falei, não somos inimigos, não sou seu inimigo. E ainda que você me tenha como seu inimigo, não sou seu inimigo. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço, um beijo no coração, e que o Senhor use de graça assim contigo, como Ele usou e continua a usar comigo. Então, se quiser também, deixe no comentário qual desses santos mais tocou o seu coração. De São Bernardo? De São Samuel? De Santa Maria de Matias ou de São Pio X? Então, que possamos continuar, meus irmãos, continuarmos juntos, unidos, caminhando juntos e unidos. Que permanecemos, que venhamos a permanecer em união. Aprendendo com os santos e santas. E buscando todos os dias uma vida mais próxima e profunda em Jesus Cristo, sendo também santos e santas como estes santos e santas que nós falamos neste dia de hoje. Então, como canal dos filhos de São José, e em honra a São José, que São José, nosso Pai e protetor, nos acompanhe sempre. Para finalizar, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.